Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast da nossa Escola de Liderança 120 igual a 1. A nossa escola sempre busca encontrar unidade na diversidade. Hoje eu estou aqui recebendo duas pessoas incríveis, dois amigos, na verdade 4 pessoas, né? Porque a Andressa e o Josh, que não estão aparecendo, estão na produção do vídeo. Mas eu estou recebendo aqui hoje o Jorge e a Aline, que vieram lá de São Paulo, mais conhecido como Marreta Santa e Pedrada no Inferno. Sejam bem-vindos. Podem falar aí com o pessoal aí alguma coisa? Por que tem que ser comigo? Cavaleiro. Amém, amém. Bom, pessoal, eu sou a Aline, que nem o Marquinhos falou. Está sendo um privilégio estar aqui. A primeira vez que estamos gravando um podcast nesse naipe, assim. Estou muito feliz. Quero muito conversar com vocês sobre esse tópico. Deus já tem me dado vários insights a respeito disso, então vai ser show. Amém. Eu sou o Jorge, sou cunhado da Aline, né? E pra gente está sendo uma grande honra estar aqui. É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar assim, em outro estado. Para mim está sendo bem marcante, principalmente que é a igreja que a gente ama tanto. Uau, que isso. O Jorge que é pai do Josh. Pessoal, hoje a gente está para falar de um tema muito interessante, que é o comportamento da igreja nessa pandemia, nesses tempos de pandemia. E eu queria começar lançando uma polêmica. João Kleber, né? Para. Polêmica. Eu queria que a gente falasse um pouco sobre o comportamento da igreja, antes da gente entrar na pandemia, sobre o comportamento da igreja antes da pandemia. Porque, eu não sei vocês, mas a leitura que eu fiz foi um tempo de pessoas que se apaixonaram por movimentos e se desiludiram com a igreja. E aí, a gente que já teve a oportunidade de morar fora e ver o contexto de igreja lá, as pessoas são muito apaixonadas pela igreja local. E eu tenho meditado muito nisso, que Jesus ele vem para estabelecer a igreja. E vocês também fazem essa leitura dessa paixão por movimentos e não tanto o fortalecimento da igreja local? Então, eu tive uma perspectiva de alguém que estava de fora. Eu estava terminando o 2º ano da escola ministerial, então eu vi meio que a distância. Mas a perspectiva que eu tive foi a seguinte, e pelo que os meus amigos também falaram, né? Que o Brasil estava assim, no fogo. Teve descent, teve vários movimentos, o pessoal tá entrando nessa... Tipo assim, isso não é normal em outros lugares do mundo, sabe? Você ir ter um povo consolidado já para ir dentro das universidades, para ministrar, levar a palavra do Senhor, isso não se vê nos outros países. Então, quando eu vejo muitos dos meus amigos de outras nacionalidades falando sobre coisas que eles viram no Brasil, quando eles vieram nas viagens missionárias, no próprio Descende, eles ficam assim, doidos, só de ver isso. Então, eu vejo os dois lados. Eu percebo assim que, tudo bem, a gente pode um pouco se iludir também com os movimentos, mas tem também a parte de que isso revela algo que Deus já está fazendo, tá? Já está trazendo à tona. Eu acredito que é mais uma questão de saber administrar isso. Por quê? Que nem você falou esse tópico, o pessoal fica no fogo, e aí vai lá e acontece uma pandemia, te tira do eixo. Você não sabe o que você vai fazer, você não sabe como. Você já estava planejando fazer algo e você não sabe mais como fazer aquilo. E eu acredito que Deus ele vem trazendo estratégias e Ele pode muito bem trazer estratégias para a gente viver num tempo como esse e fazer aquilo que Ele já tinha planejado. Os planos deles não parou para nós, entendeu? Então eu sinto nesse naipe assim. E o engraçado é que Deus falou muito comigo na questão de, lógico, a gente falou assim, no caso desse, não tinha como não falar, né? Pô, 3 estádios, vários jornais falando, e a gente levantou o sapato, mas a gente nunca a visão que eu particularmente tive foi assim, a gente levantou o sapato e o ID, a gente estava pronto para ir para as missões, Deus colocou a gente de castigo em casa. Mas na verdade o que, tipo, uma visão assim que eu tive assim, que foi que não tem como a gente querer arrumar o mundo se o nosso quarto a gente não consegue nem arrumar o nosso quarto. E a gente nunca, tipo, viu tantas pessoas levantando o sapato e todos os missionários tendo que fazer missão em casa. Então eu acredito que era uma geração que surgiu um boom de movimentos, mas sendo que Deus queria restaurar a casa. Era muito missionários, mas não cuidava do primeiro ministério, sabe? Então, como se fosse mesmo ficar de castigo, falar assim, olha, você precisa primeiro resolver as coisas de dentro para você resolver o que está de fora. Você não pode esvaziar do que você não está cheio, sabe? Entregar o que você não está cheio. Sim, e é muito, eu acho que aquela passagem quando Jesus ele expulsa os demônios do Gadareno e o Gadareno quer seguir a Jesus e ele fala, não, primeiro você vai em casa, vai lá para os seus pais. Eu acho que é muito isso também. A gente fala, Deus, nós queremos ir, beleza, então primeiro você vai na sua casa,
Vai lá, o seu primeiro ID é dentro do seu quarto, dentro da sua casa. E eu queria, antes da gente continuar, só dizer que o Rafael está fazendo de tudo para estragar esse podcast. Ele já tirou o cabo da câmera, já chutou copo ali para fazer barulho. Por favor, Felipe, coloca essa parte aí no podcast, tá bom? Pra gente honrar a vida do Rafa, que ele é maravilhoso. Rafael, você é top. Mas aí aconteceu tudo isso, tava esse boom acontecendo e aí veio a pandemia. E eu acho que a pandemia também despertou a igreja para muitos aspectos da essência da igreja que estavam esquecidos, né? Eu acho que, pelo menos assim, a gente olhando num contexto geral, muitas igrejas estavam na beira de se tornar apenas um salão de culto. Faltava a cultura do dia a dia, faltava a cultura de se envolver na vida dos membros. E eu acredito que a pandemia contribuiu muito para isso, né? Vocês... Com certeza. Tipo assim, para mim eu vejo... Deus abriu muito a minha mente para ver como que nós fazemos relacionamento, como brasileiros, né? Eu lembro que um dia Deus pegou um personagem de um desenho que eu estava assistindo para falar para mim. E era um personagem de um desenho que ele tinha sérias dificuldades, assim, do talento dele ser expressado. Ele conseguia reproduzir fogo no desenho. E aí ele perdeu o fogo e tal. E Deus falou para mim, você é esse rapaz aí. Porque você você tem um relacionamento com o que você faz, mas a fonte tá errada. A fonte do seu poder tá errada. E aí, o que aconteceu? O Senhor falou muito comigo que eu vivia, tem esses dois lados, posição e relacionamento. Então, eu vivia muito mais pela posição do que do relacionamento. E as nossas igrejas têm essa visão. Posição e versus relacionamento. Então, a gente trabalha muito mais com as pessoas no que elas estão fazendo. Qual o cargo que você tem? Qual a posição que você faz? O que você está desenvolvendo na sua igreja? Do que qual o relacionamento que eu tenho com você? Entendeu? E eu sinto Deus mudando isso. Esse é um dos motivos pela qual a gente pode ser intencional com Ele nessa temporada também. Sim, teve uma época que Deus me incomodou muito essa questão de posição. De todos os pastores que eu tinha na minha agenda, eu tirei o PR da frente. Coloquei só o nome deles, entendeu? Para tratar como ser humano. Porque às vezes o pastor perde o nome, perde a identidade pelo título. Entendeu? Perde o relacionamento pelo título, pela posição. Essa foi a minha experiência, inclusive, porque eu saí de 5 anos sendo líder de jovens, e aí eu fui pro intercâmbio. Só que, 5 meses antes de eu ir pro intercâmbio, eu tirei o líder de jovens do meu Insta, né, da minha bio, e eu falei assim, caraca, eu sou o quê? Né? O que eu sou agora? O que eu boto aqui? Entendeu? E aí Deus trouxe essa realização também, que a nossa identidade muitas vezes está forjada no que a gente faz, não no que Ele fala a nosso respeito. Eu vejo que a igreja está passando por um momento de lapidação, porque havia muito... Eu acredito que, a igreja antiga não por... Acho que eu vejo por proteção, eu não vejo assim, eles pecaminavam as coisas. É pecado você beber, como só um exemplo, não vou entrar nesse ponto, mas eles pecaminavam alguns recursos. Dinheiro é pecado, bateria é pecado, carro é do demônio, a internet era do demônio. E justo esses pastores só tinham esse tipo de recurso agora para pregar para os seus fiéis. E assim foi um momento de lapidação, porque eles teve que se readequar, eles teve que prestar atenção no que eles falam, muitas das vezes, essa febre que está de cancelamento, não pelo medo do poder da palavra, mas às vezes pelo medo deles se atrapalharem até mesmo. Ter responsabilidade, ter um compromisso com a igreja, entendeu? E não só, vir de domingo, a gente só se encontrar de domingo, mas a gente pode se encontrar de outras maneiras. Muito bom. O que eu via também, antes da pandemia, era uma igreja muito focada na estrutura, né? A igreja que eu quero frequentar, a igreja que tem o jogo de luz, a igreja que tem a estrutura, que tem o telão. E aí a gente estava começando a acreditar, quando eu falo num contexto geral, né? Que a igreja mais relevante talvez seria a igreja mais tecnológica, a igreja com mais estrutura. E aí a gente passou a entender na pandemia que a igreja relevante do século XXI é a igreja do século I. É quando a gente volta na igreja primitiva e entende os princípios da igreja, isso, se reunir em casa, investir em relacionamento. Na simplicidade, Deus foi mostrando para nós que o evangelho não é sobre estruturas, mas sobre relacionamento. É muito maior, né, cara, que não era só aqui, né? E às vezes, o mais importante, os pais, às vezes os filhos não sabiam o que ele via dentro da igreja, não conseguia transmitir. E ele trazendo a igreja para dentro de casa, tendo que trazer.
ele acabou alimentando outras pessoas. Eu acredito que esse momento é um momento de expansão da igreja. Eu não vejo que é de retrocesso, eu vejo total de expansão. Por exemplo, a gente já só pregava por uma galera aqui, mas às vezes a gente está falando uma coisa que a pessoa lá na Austrália está passando. E como que ia passar? Se a gente não tivesse que se adequar a isso. Senti muito forte isso também. E enquanto vocês falavam também, eu me lembrei de duas coisas. A primeira é desse ponto que você tocou também, porque antes é muito assim, né? Os pais, inclusive. Os pais são figuras de tipo assim, de cuidado dentro da casa. Então, muitas vezes eles falavam, se meu filho está indo no grupo de jovens, se meu filho está indo na igreja, está tudo certo. Quando na verdade isso não é indício de nada. As crianças podem estar tudo lá zoada, mas está indo para eles e estava bom. E agora, a partir do momento que seu filho está dentro de casa, você tem que ser literalmente uma autoridade espiritual sobre a vida dele, porque você está sendo encarregado de alimentar o seu filho espiritualmente, entendeu? Ele não tem mais o grupo de jovens, você tem um contato com ele, um relacionamento maior. Então esse foi o primeiro ponto que eu vi. E o segundo, o líder... Nossa, sim, Jorge, você falou tudo. A gente evita ter o relacionamento e coloca outras pessoas para cuidar de algo que era de nossa responsabilidade. Como se o líder fosse tipo uma muleta espiritual. Eu cheguei a ter pai, às vezes, perguntando, de falar assim, vocês não vão voltar com o culto? Vocês não vão voltar com o culto mesmo? Dentro de casa não estava fazendo sentido mais. Mas a gente estava em janeiro. É tipo assim, esse é o único momento que você vai ter de férias com o seu filho. Porque quando voltar às atividades de escola, tudo, você não vai ter. O pai estava agoniado que o filho estava em casa. Eles não estavam sabendo se relacionar dentro de casa. Ficaram forçados. Sim. E de alguma maneira eles falaram assim, aonde que eu vou depositar essa culpa, esse fardo? Sim. Sendo que é meu. Sim. É meu filho, é a minha responsabilidade. Sim, acho que havia uma transferência de sacerdócio, né? Sim. Eu não sou sacerdote no meu lar, então eu vou transferir para o líder do meu filho para ele resolver o problema que eu teria que resolver na minha casa. E aí, de repente, Deus coloca todo mundo dentro de casa. E aí, uma hora, o filho vai se destrancar do quarto para falar com o pai, e o pai vai falar com o filho. E eu creio que esses relacionamentos se desenvolveram muito nesse tempo de pandemia, né? O Senhor nos despertou, Deus nos despertou para esse tempo de conserto que você tem em casa, valoriza o que você tem em casa. Né, que eu tenho alguns pastores que falam sobre a família da esquina da igreja, né, que antes da esquina da igreja briga, se acaba um com o outro, quando vira a esquina é só sorriso, está na paz. E aí agora não tem mais isso. A sua igreja é a sua casa, o seu lar. Se você não tornar o seu lar uma igreja e assumir a sua posição de liderança dentro do seu lar, você não vai ter igreja para frequentar. Né? As nossas primeiras ovelhas eu vejo que são nossos filhos, né? São nossa família, né? Sim. Não tem como eu pregar lá fora, sendo que minha casa está toda destruída. Tem um pensamento que eu uso bastante, que é tipo assim, nenhum sucesso ocupa um fracasso dentro de casa. Sim. Nenhum sucesso fora ocupa um fracasso dentro de casa, sobrepõe um fracasso que eu tenho dentro da minha casa. Então eu vi muita gente assim que tinha mega relacionamento. O cara relações mesmo, fora, mas dentro ele teve que, eu preciso ser uma referência dentro de casa. Eu não posso ser uma referência só fora de casa. Isso aí. E algo que vem na minha mente agora, o Jorge vai entender melhor, que a gente foi pai agora, é que eu me perguntava assim, qual é a igreja que eu quero que meu filho cresça? Só que, na verdade, a primeira pergunta tem que ser, qual é a casa que eu quero que meu filho cresça, né? Porque a casa é... A gente estava falando isso no carro até, inclusive. Sim. Qual é o ambiente saudável? Será que a gente é mole demais? Será que a gente vai mimar muito? Mas não é, a gente quer um ambiente que ele cresça mesmo de graça. Que não cresça parado, né? De maneira... eu tenho um pensamento. A culpa não é da igreja. A culpa nunca foi da igreja. Os caras falam, a igreja, é porque a igreja, não sei o que lá. A culpa não é da igreja. E às vezes alguns jovens que me param na igreja falam, mano, é que a igreja... Não, a culpa nunca é da noiva. Sim. Não bota esse manto sobre a noiva, cara. Porque as pessoas tendem a ser muito extremistas, né? A gente tem a nossa carga de responsabilidade, mas nós também temos a nossa carga de descanso. Sim. Então, é você saber dosar isso e você não pode ser nem extremamente responsável, porque aí você toma toda a responsabilidade para si e você fica na sua força, igual o filho mais velho. Sim. Mas você também não pode descansar e ficar confiando que as coisas, que o pai vai gerar tudo, que o pai é aquela pessoa hiper mega dependente. Né? Então, eu vejo Deus tentando trazer, né, aquela, como que fala? É uma sincronia, um equilíbrio, isso. Não é nenhum nem outro, né? Nem o que
faz tudo por si mesmo, mas também não é aquele que depende de tudo. É intencionalidade. Você saber a sua carga de responsabilidade, saber a sua carga de descanso e ficar... E para a gente encerrar o podcast, né, eu queria que vocês falassem um pouquinho da projeção de vocês para a igreja pós-pandemia. Como vocês acham que a igreja vai agir nesse contexto pós-pandemia, né? Cara, só voltando um pouco no assunto lá, eu lembro da história do pastor Aaron McManus. Ele é pastor da Mosaic e o ministério dele em si cresceu muito na época do 11 de setembro, que foi uma época que nenhum pastor queria ir para as conferências e pregar fora, com medo do terrorismo muito em alta naquela época, era tudo muito novo para eles. E só que tinha conferência, tinham vários eventos rolando e os pastores não tinham quem colocar, porque todos os outros pastores figurões, assim, sabe, bem influentes, não tinham, eu vou me resguardar em casa, não vou, sabe, se sujeitar, tipo, a tamanho perigo. Aí começaram a convidar ele chegou com a esposa dele e a esposa dele falou assim, olha, os pastores não estão conseguindo ir, então é porque Deus está querendo usar você para entregar essa palavra durante esse tempo. E foi onde ele cresceu. Então eu vejo que, tipo assim, esse lado mesmo é uma expansão mesmo. Como Deus usou ele naquele tempo que ninguém queria sair, Deus está usando pastores hoje, na internet, entrando em áreas que a igreja não entrava antes. Não somente pastores, né? Mas eu acho que todo mundo. Cara, o que você estava falando agora, tirou o PR, né, cara? Isso aí. Dos contatos. Eu acho que a crise ela é algo que impulsiona a criatividade, né? Eu acho que por toda a história da igreja, a igreja sempre cresce em tempos de crise. Acho que a pior coisa que pode acontecer para a igreja é ela ficar tranquila, assim, entendeu? Porque eu acho que quando a crise vem, a igreja dá aquele boom, sabe? Tipo assim, a igreja sai da zona de Aprendemos conforto. tantas coisas. Sim. A gente aprendeu a fazer culto online, a gente aprendeu a ministrar online, a cuidar dos pessoas online. Reuniões no Zoom, Google Meet. Não é? Fora não só a igreja, começaram a aprender de renda extra, cara. Sim. Eu acho que isso é muito importante também. O empreendedorismo é uma coisa que falta falar na igreja. A gente deveria falar também sobre, principalmente, as pessoas ousarem a querer enriquecer. Sim. Não trabalhar para o dinheiro, mas o dinheiro trabalhar para o Senhor. Sim. Não é nem trabalhar para eles, mas é trabalhar para o Senhor. Eu comprometi minha renda em casa 30%. Fora do meu dízimo, sabe? Tipo, eu não conto do meu dízimo, meu salário. Sim. Mas da minha renda, assim, a gente comprometeu 30%. Fora um negócio que a gente tem, no nosso negócio, a gente também compartilha com algumas ONGs. E quanto mais eu tenho dado, mais parece brincadeira, mas eu não consigo ganhar de Deus no dar. E agora que a gente está em tempo que as pessoas precisam tanto de recursos, cadê essas pessoas? Então elas estão aprendendo a empreender dentro de casa. Isso. E eu acho que Sair da zona. já entrando na igreja pós-pandemia, é uma igreja que vai se importar com a necessidade do outro. Que a gente viu tanta gente passar necessidade, e isso abriu os nossos olhos. Antes da pandemia, aqui teve a pior enchente, talvez, da história da cidade aqui. E a nossa igreja abriu os olhos para isso e começou a ir levar marmitex, levar água, que as pessoas ficaram sem água, sem nada. Exatamente. E aí a gente pode ver a crise como algo para a gente se lamentar ou como uma oportunidade de fazer alguma coisa. E eu acredito que a igreja pós-pandemia ela vai responder à necessidade porque ela viu que ela existe. Sinto um ponto bem interessante a respeito disso, porque o que acontece? Eu acabei de voltar de um intercâmbio. E todo mundo que faz intercâmbio, vocês já fizeram, sabe disso. Então, quando você volta, você tem aquele período de transição, de se readaptar. É difícil, cara, esse negócio de transição. Mas, no meu processo, eu tive várias conversas com pessoas, meus amigos compartilharam comigo, então eu já estava meio que vacinada sobre a transição. Só que a minha transição, ela foi pesar em outros pontos, não necessariamente dos meus amigos que tinham comentado comigo. E uma das coisas que eu percebi é que eu voltei e tinha acabado de começar a pandemia aqui no Brasil. Então o lockdown tinha sido estabelecido naquela época. E aí eu estava conversando com o meu pastor no começo desse ano. Depois de meses que eu tinha voltado, eu consegui bater um presencial com o meu pastor, para esse cara ser intencional com os meus pastores. E aí eu peguei e falei assim, pastor, vamos marcar um bate-papo e tal, vamos conversar, eu quero muito compartilhar o que tem acontecido comigo. E aí eu lembro que eu falei assim para o meu pastor, eu me sinto como náufrago. Porque aconteceu no filme O Náufrago, né? Porque aconteceu um monte de coisa na vida dele. Ele passou lá todo aquele tempo, aqueles anos ali, sozinho, isolado, fazendo várias coisas, sobrevivendo.
E aí ele volta para casa dele. E aí quando ele volta para casa dele, tipo, aconteceu um monte daquelas pessoas, mas ele também não sabe de nada. Então eu falei assim, eu me sinto como um náufrago, porque aconteceu um monte de coisa na minha vida, mas ninguém sabe, mas também aconteceu um monte de coisa na vida das pessoas que estão ao meu redor hoje, mas eu também não sei. E semana passada, lembrando disso, o Espírito Santo me falou, nós temos a oportunidade de sermos intencionais com as pessoas que estão ao nosso redor agora. Por quê? Porque nós estamos numa temporada vivendo dentro das nossas casas, fazendo as coisas ali por nós mesmos. Mas vai chegar um momento que isso vai acabar, porque isso vai, já estamos declarando aqui em nome de Jesus que isso vai. Isso vai acabar. Só que quando acabar, qual que vai ser o cenário? Será que a gente vai retornar? Eu não vou conhecer mais o Jorge, porque eu passei tanto tempo longe dele, sem ter contato com ele, sem conversar com ele, que eu não vou ter mais esse tipo de relacionamento. Então eu sinto Deus liberando pra gente a oportunidade de sermos intencionais. Marcar um café ou um bate-papo pelo Zoom, alguma coisa com seus amigos, com seus familiares. Exato, é intencionalidade a palavra, principalmente com aquelas pessoas que são importantes para você. Uma coisa que eu senti muito, velho, que eu até estava conversando com você, o Brasil ele tá numa onda de muito cancelamento, né? E não são outros países. O Brasil ele é pioneiro nisso. Que tristeza. Mas que chega até mesmo, por exemplo, se a gente colocar uma coisa, as pessoas estão tanto medo que até a justiça está se redimindo para isso. Por exemplo, começou um cara a falar, a gente viu mesmo no Big Brother, o cara falando, eu não vou entrar nesse assunto especificamente, mas houve ali uma frase que ofendeu a pessoa, já considerado como racismo extremista, não estou falando certo e errado aqui. E aí o deputado estava entrando em ação para quando o cara saísse ele responder por isso. Sim. A gente está entrando no... Mas o que eu vejo como isso? A nossa geração ela é carente de pai. Ela é carente de influência. Então ela põe um peso sobre você que na verdade é um peso que o seu pai deveria ter. Sim. Por exemplo, cobrando sobre influente, pô, meu, tal fulano deu 10 milhões de galões, de cilindros de oxigênio, o que você vai dar? O Brasil é um país muito carente de pai. Sim. Então ele acaba cobrando de uma influência, o que na verdade ela sente falta do pai dela. São muito carentes de pai. Sim. Então coloca um peso na pessoa do que ela não pode te entregar. Sim. E aí com isso acaba usando uma voz que poderia a gente usar ela. A igreja se calou, eu vejo as pessoas se calaram, os filhos de Deus se calaram tantas vezes na internet, que hoje eles usam, Satanás usa essa arma para fechar a voz, para cancelar a voz. Sim, você falou do filme Náufrago, né? E aí ele fica anos naquela ilha isolado e ele só bebe água de coco, né? E aí quando ele chega nos Estados Unidos, aí tem a cena final, é um monte de água em volta dele, né? Que ele queria beber água. E aí você falando, eu lembrei dessa cena, dele bebendo água mineral. E água mineral é algo tão simples, né? Só que ele ficou tanto tempo em isolamento sem ter aquilo. Gelo, né? Sim, ele ficou tanto tempo sem ter aquilo que ele começou a valorizar o simples. E eu acredito que a igreja pós-pandemia é a igreja que vai valorizar o simples, né? É a igreja que vai valorizar menos o título e mais o Cristo que prega, sabe? Tipo assim, a igreja que vai olhar para as coisas simples de que, cara, o Jorge está aqui comigo na igreja. Que massa que ele está aqui, sabe? Tipo assim... Exatamente essa é a nossa reação quando a gente chegou, porque o nosso estado está de lockdown total. Uhum. Então... Exato. Sim. E a gente chegou aqui e ter essa atmosfera aqui, foi um negócio que eu falei assim, meu Deus, como eu tava com saudade disso. Mas, ó, Michel, a gente tá no Espírito Santo, em uma conferência, eles estão na fase amarela, tá tranquilo, a igreja tá podendo operar 30%. Você que estiver ouvindo no futuro aí, cara, a gente tava numa pandemia... Não cancela a gente não, por favor. Não cancela a gente. Não é um medo, é porque eu tô querendo explicar. E a gente tava em São Paulo tão fechado, que aí eu vim pra cá, a gente veio pra ministrar, pra gente, tipo, trazer algo assim. O que eu mais fiz, eu fui pra um canto, fiquei ali com a galera do som, chorando, recebendo, porque de ver a igreja de volta a ser o que ela é. Cara, eu tava vendo a galera assim, orando e todo mundo, essa comunhão, sabe? O que mais me sinto falta da minha igreja em particular, eu sinto muita falta do coral, velho. Eu nunca dei, às vezes a gente não dá valor nas coisas simples, né, cara? Exatamente. Cumprimentar o obreiro que tá ali, cara. Sim. Cumprimentar as pessoas. Honrar o corpo. Às vezes a gente acha que honra é a gente bajular os nossos líderes, né?
Quando na verdade naquele versículo, acho que foi Paulo que falou alguma coisa das partes do corpo Sim. e tal, é trazer à tona as partes que são menos vistas, tipo assim, trazer aquilo que elas carregam à tona, sabe? Sim. Porque aquele que já está visível, o olho, a boca, ele já tem a devida honra dele. Mas e a irmãzinha do coral? Mas e o irmãozinho lá no diaconato? Sim. Entendeu? É engraçado que nesse tempo o porteiro aqui da igreja, ele falou assim, cara, esse tempo que a gente está vivendo está diferente, as pessoas estão me vendo na portaria agora, tipo assim, cumprimentando e tal, falando com ele. Essa é a mudança que eu acredito que a igreja passou por essa pandemia. É a igreja que deixou de ser tão institucionalizada e começou a entender que além de instituição, ela é corpo. E o mais importante que a instituição é o corpo. Né? A igreja que se importa em ser corpo. Amém. Exatamente, que aí a gente canta, né? As musiquinhas somos corpo e assim bem ajustados, mas a gente não vivia isso. Né? A gente era meio desajustado. Não tinha a Partido Unido. Tipo assim, era uma igreja meio que sem o cabeça de batata, tá ligado? Que você vai botando as pecinhas nos lugares diferentes. E aí, agora parece que veio para colocar tudo no seu lugar e seu corpo. O olho é o olho, o pé é o pé, e todo mundo é importante. E se o pé chuta a quina da mesa, todo o corpo vai sentir essa dor. Eu acho que essa é a igreja que vai se levantar no contexto. Em nome de Jesus. Muita expectativa. Muita expectativa. Queria dizer que você é top, Rafael. Gente, obrigado por vocês estarem aqui. Está sendo uma honra passar esse tempo com vocês e sendo muito edificados. Que Deus abençoe você. Nós lançamos um podcast toda primeira segunda-feira do mês, então fica ligado, compartilha esse vídeo, dá um super like e que Deus te abençoe e tamo junto. Valeu!